O que seria uma hermenêutica idônea? Deus sim. Para que Jesus? Uma vez salvo, salvo para sempre? Como posso desfrutar da certeza da salvação se corro o risco de perder a salvação? Quem são os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6? Nós fomos salvos da culpa do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado e seremos salvos da presença do pecado. Ao mesmo tempo que estamos em Deus, Deus está em nós, e não somente o Pai, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque o Senhor Jesus diz: nós viremos a Ele e faremos nele morada. Graça e paz no Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa De Cristão para Cristão. E hoje, em uma edição mais que especial, tanto pela temática que será abordada, como por nosso convidado. Hoje nós vamos conversar sobre sã doutrina e hermenêutica. Dentre os assuntos que vamos abordar, vamos falar sobre versões e traduções da Bíblia, vamos falar sobre a identidade dos filhos de Deus em Gênesis 6, vamos falar sobre a longevidade dos seres humanos antes do dilúvio, vamos falar sobre a vigência do sábado, da guarda do sábado. Devemos guardar o sábado? Sim ou não? Vamos falar sobre a doutrina do inferno, vamos falar sobre o universalismo, vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Hoje, o programa promete. E o convidado para nos ajudar a pensar sobre esse assunto é alguém não menos especial. Ele é pastor, é teólogo, é especialista em exegese bíblica, especialista em antroponímia. Para quem não sabe disso, eu não sabia o que era, é o ramo da linguística que estuda os nomes próprios. Autor dos seguintes livros: Dicionário Etimológico de Nomes Bíblicos, Dicionário de Palavras e Expressões da Bíblia, Perguntas Difíceis de Responder, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, e já está em andamento o volume 5. É uma potência potencializada. Pastor Elias Soares, seja muito bem-vindo, pastor, ao programa De Cristão para Cristão. Muito obrigado, pastor Dantas. É um prazer enorme poder estar participando deste programa aqui. Inclusive, eu tive a oportunidade de assistir alguns vídeos, inclusive vídeos seus mesmo, viu? Vídeos da igreja e outros célebres expositores, expoentes da palavra de Deus. Para mim é uma satisfação enorme, só enriquece o nosso currículo, glorifica e engrandece o nome do Senhor Jesus Cristo. Ô pastor, e desde já, em nome da nossa igreja, em nome do nosso pastor, que por sinal também se chama Elias, pastor presidente da Assembleia de Deus em Londrina, o nome dele é Elias Moraes, não é? Então, gente boa, Moraes. Gente boa. Em nome do nosso pastor, em nome da nossa igreja, em nome de todo o público que assiste e que acompanha o programa De Cristão para Cristão, nós gostaríamos de agradecer ao Senhor por disponibilizar seu tempo, o seu conhecimento. Tenho certeza que será uma bênção o programa de hoje. Muito obrigado. Pastor Elias, é possível nós falarmos em ortodoxia na hermenêutica? Não soa o tanto quanto pretensioso da nossa parte? O que seria uma hermenêutica idônea? Bom, em primeiro lugar, falando de hermenêutica, né, a arte da interpretação bíblica, sem entrar mais profundamente na questão etimológica, né, porque aí teríamos que dar um giro aí na mitologia grega, né, porque vem de uma divindade grega chamada Hermes. A hermenêutica ela está muito ligada à cosmovisão e ao contexto de alguns grupos. Nós temos a hermenêutica geral e a hermenêutica especial. A hermenêutica geral vai tratar de várias disciplinas e de interpretação, por exemplo, na área do direito, na área da história, na área da arqueologia e em tantas outras áreas, na área da linguística, das letras. E temos a hermenêutica específica, que nós chamamos de hermenêutica sacra. Essa hermenêutica sacra, ela tem, sim, uma certa ortodoxia, vamos dizer assim, inspirado pelo Espírito Santo, só a Bíblia Sagrada. A hermenêutica ela passa por uma elaboração
de homens, e que nós chamamos de homens piedosos. Nós temos aí vários homens, como Grant Osborne, temos, por exemplo, os Gordon Fee, que é um hermeneuta, melhor, considerado extremamente idôneo, e, diga-se de passagem, é um pentecostal, e deixou um legado muito grande aí de obras, como, por exemplo, o Manual de Exegese, Entendes o que Lês, e tantas outras obras, assim também como Grant Osborne, e um trabalho mais simples, nós temos, por exemplo, o Lund, né? Que, a bem da verdade, é uma obra simples, porém bastante efetiva. Confiando nesses homens de Deus, em tudo aquilo que eu creio que Deus deu muita graça a esses homens, assim como Deus dá sabedoria para os médicos, para os engenheiros, e em que a gente pode confiar no trabalho destes homens, com raras exceções, e é claro que os erros é uma característica do ser humano, nós podemos dizer que, do ponto de vista do cristianismo ortodoxo, da hermenêutica aplicada, principalmente levando em consideração os princípios da reforma, nós temos uma hermenêutica boa, uma hermenêutica sadia e, portanto, idônea, porque ela procura permitir que a Bíblia seja a sua própria intérprete, e as suas regras corroboram para isso, e até hoje, para a glória de Deus, o uso que nós temos feito dessa ferramenta, que tem sido disponibilizada por não somente estes que eu citei, mas tantos outros homens capacitados e gabaritados, não tem nos decepcionado, e temos feito um bom trabalho para a interpretação, o entendimento das Escrituras e o norteamento teológico do nosso povo de Deus até o presente momento. Deus sim. Para que Jesus? Se partimos da perspectiva do monoteísmo absolutista, como é o caso dos judeus, isso sem nenhum demérito para os judeus, não soa isso como um antissemitismo, mas a revelação ainda não chegou aos judeus, e, portanto, eles estão muito fundamentados no texto bíblico, que é o Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad, que é Deuteronômio, Devarim 6, né? É o Vav Dalet, né? Que a gente chama de Devarim, Deuteronômio 6, 4. Então, eles levam muito a sério isso, por conta deles terem vindo de um politeísmo no Egito, na Babilônia, e em tantas outras nações por onde eles percorreram, e foram disciplinados por Deus por conta da idolatria. Hoje, colocar uma outra pessoa na divindade soa aos ouvidos de um judeu como uma verdadeira blasfêmia. Portanto, Shema Israel Yahvé Eloheinu, ou seja, ouve Israel, o Senhor teu Deus é um só, e um absoluto. Nós diríamos, para que Jesus, né? Mas mesmo assim eles não têm Jesus, porque é um nome grecizado, né? É um nome grego, e até porque o Novo Testamento foi escrito em grego, mas eles têm o Mashiach, que eles aguardam, ainda que com uma perspectiva diferente da nossa. Então, por que Jesus? Se levarmos em consideração essa questão de Deus, né? desse termo Deus, nessa visão monoteísta absolutista, eu concordaria, para que Jesus? Mas nós somos monoteístas, porém não absolutista, porque nós acreditamos que na pessoa da divindade comporta também três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o Filho é Jesus. E na economia de Deus, as três pessoas trabalham de forma congruente, de forma convergente, não divergente. Então, há uma unidade nas três pessoas, como Jesus diz, eu e o Pai somos um. Então, a operação de um é a operação de todos, todos agem nessa economia de formas, digamos assim, diferentes, em atuações diferentes. Um exemplo, por exemplo, o Antigo Testamento dava mais ênfase ao Pai. O Novo Testamento, nos sinóticos e também no Evangelho joanino, deu mais ênfase ao Filho, ainda que o Filho deu ênfase para o Pai. Mas com a ascensão de Cristo à glória, vem o Parácletos, ou seja, o outro Consolador, e a partir de Atos dos Apóstolos nós temos, então, os holofotes voltados para o Espírito Santo. Mas todos trabalham com o mesmo propósito
soteriológico, que é a missio Dei, a missão de Deus. Ela ainda não foi concluída. É concluída no projeto eterno de Deus, na mente de Deus. Porém, aqui no mundo concreto, ela está num processo e as três pessoas trabalham conjuntamente de modo tal que não podemos separá-los. Pastor Elias, existem algumas vertentes religiosas que defendem a guarda do sábado, e eu não diria nem defendem a guarda do sábado como um princípio de descanso semanal e etc. Defende a guarda do sábado como um mandamento. Devemos guardar o sábado? O que é a guarda do sábado e qual é a implicação ou aplicação para nós hoje acerca do sábado? Bom, é muito importante salientar que, além dos sabatistas, denominados adventistas do sétimo dia, existem outras denominações que também observam a guarda do sábado. Por exemplo, os judeus messiânicos e tantas outras vertentes do judaísmo e outras denominações que talvez convencidos pelos judeus messiânicos ou mesmo pelos sabatistas, que seguem nesta mesma linha. Mas vale salientar que a palavra sábado, ela vem do hebraico Shabbat. E Shabbat, em princípio, principalmente em Gênesis capítulo 2, versículo de número 2, significa cessar, terminar. Como dizia, havendo Deus completado a sua obra no sétimo dia, descansou neste dia. Eu, quando, por exemplo, tenho um diálogo com as pessoas que defendem a guarda do sábado como um mandamento vigente para o cristão, eu costumo remetê-los para Gênesis capítulo 2, versículo 2, e também para todo o livro de Gênesis, porque um dos argumentos que eles utilizam é o seguinte: as duas instituições dadas por Deus, que cruzaram os portões do Éden, dizem eles, a instituição do casamento e a guarda do sábado. Quando nós observamos e compulsamos as páginas do Antigo Testamento, principalmente o livro de Gênesis, a questão sobre o casamento, nós encontramos pelo menos 3 vezes, né? Gênesis capítulo 1, versículo 28, capítulo 2, versículo 24, e depois repetido novamente como um mandamento no capítulo 9, versículo de número 1. Tá. Mas quando a gente procura pela questão sobre a guarda do sábado, porque eles costumam dizer que Adão guardava o sábado, nós não encontramos um só versículo em que Deus esteja dando a ordem para a guarda do sábado. Portanto, dizer que Adão guardou o sábado e que Deus instituiu o sábado no Gênesis ou no Éden é um mito. O sábado foi instituído quando? Depois da saída de Israel do Egito. Está ali em Êxodo capítulo 16, a partir do versículo 31. Depois, no capítulo 20, que essa lei ela é promulgada, fazendo parte do Decálogo. E, diga-se de passagem, alguns entendem que a Torá apresenta apenas 10 mandamentos, mas, a bem da verdade, são 613 mandamentos, que em hebraico são conhecidos como Sefer HaMitzvot, ou seja, o livro dos mandamentos. E um dos grandes especialistas, ou seja, que foi um grande especialista em trabalhar essas questões, é o grande Moshe Ben Maimonides, ou Rabi Moshe Ben Maimonides, conhecido como Ramban, do século XII da nossa era. Agora, o sábado é uma instituição que Deus apresentou, porém não para o cristão, não para o gentio, para o judeu. Começa ali, então, portanto, em Êxodo, depois nós vemos em Neemias, capítulo 9, versículos 13 e 14, e o propósito do sábado, veja bem, está em Deuteronômio, capítulo 5, versículos 12 a 15, está como memorial para que os judeus se lembrassem de que um dia eles foram servos ou escravos na terra do Egito e não tiveram um só minuto de descanso. Então, o sábado, quando eles descansassem, era para eles adorarem a Deus e saber que houve um libertador que os resgatou da hegemonia egípcia, do poder temporal dos faraós. O segundo motivo pelo qual Deus também deu a guarda do sábado está em Êxodo, capítulo 31, versículo de número
12 em diante, e também Ezequiel 20, versículo 12 e versículo 20, como um sinal entre Deus e os hebreus. Portanto, nós não temos na Bíblia um só mandamento da guarda do sábado. Dos 10 mandamentos do Decálogo, 9 são repetidos no Novo Testamento. O único que não é repetido como ordem para que seja observado é a guarda do sábado. Portanto, nem Paulo guardou o sábado, nenhum dos apóstolos guardavam o sábado. O Senhor Jesus não ensinou a guarda do sábado para a igreja, até porque a igreja física ainda não existia até a ressurreição do Senhor Jesus, visto que ele é o nosso aparré, o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Ele é o cabeça da igreja, a igreja tem isso com ele. Depois, os apóstolos, na sequência, não guardam o sábado e não deixam esse mandamento da guarda do sábado. Se isso é um fato, como nós podemos comprovar biblicamente, por que é que eu, como igreja, tenho que observar a guarda do sábado? Uma vez salvo, salvo para sempre? Olha, pastor, essa é uma discussão que vem, como que eu posso dizer assim, sendo polarizada ao longo do século. Diga-se com a palavra Agostinho de Hipona, né? Ele, é claro, nós temos 3 Agostinhos, né? Agostinho mais novo, Agostinho velho, Agostinho mais velho. São 3 Agostinhos com ideias diferentes. Depois que ele acabou abraçando a ideia dos maniqueus, então nós temos aí digamos assim, um calvinismo supralapsariano radical, extremado, né? E então, na visão calvinista, uma vez salvo, sempre salvo. E por que eles acreditam que uma vez salvo, sempre salvo? Por conta dos decretos. O primeiro decreto que eles estabelecem é o decreto da criação. O segundo decreto é o decreto da queda. E o terceiro, o decreto da salvação. Levando em consideração o segundo decreto, que é o decreto da queda, então, Deus, na sua soberana vontade, no seu bel prazer, ele decretou que, tanto no mundo espiritual como no mundo físico, os homens iriam cair e Satanás também iria cair. Ou seja, esse é um decreto. O homem não tinha como não cair, e Satanás também não tinha como não cair, porque Deus, eles não sabem explicar também o porquê, né? Eles apelam sempre para um mistério. Deus decretou a queda do homem. E ao decretar a queda do homem, no corredor da história, ele decidiu, de forma incondicional, salvar o pecador. Então, quando ele salva, esta salvação, ela é incondicional. Então, veja que a eleição, dentro do calvinismo radical, ela é incondicional. E se ela é incondicional, não depende de condição alguma do ser humano. Não dependendo de condição alguma do ser humano, eles acrescentam a isso a expiação. A expiação ela é limitada, porque está limitada apenas àqueles que Deus, na sua soberana vontade, quis salvar de forma incondicional. E para que esta pessoa, então, alcance esse benefício do sacrifício de Cristo, ele envia sua graça, que eles chamam de graça irresistível. Traduzindo, aqueles que o Senhor decretou que haveria de ser salvo, não adianta, ele não vai resistir. E aqueles que ele não decretou, ou decretou a sua ida para o inferno, que eles chamam de réprobos, mesmo querendo, fazendo as suas penitências, sapateando, se arrependendo, orando, não adianta que ele não será salvo. Então, se ele decretou a queda, depois ele salva incondicionalmente. A expiação é limitada, aliás, apenas aos eleitos. A graça é irresistível, eles concluem. A salvação você não pode perder, porque quem deu foi Deus, então a salvação é Deus que deu e não tem como você perder. Haja o que houver, venha o que vier, você não perde a sua salvação. Inclusive, eu quero fazer alusão aqui a um pastor muito célebre, cujo nome deixa no anonimato, que foi fazer o velório de um pastor que se suicidou. E nesse velório, o que é que ele disse? Ele falou, olha, irmãos, na verdade, o nosso irmão não se suicidou, ele não perdeu a sua salvação. Ele apenas antecipou a sua ida para o céu.
Mas como é que ele... Olha a contradição. Se ele antecipa, todas as coisas estão de acordo com o decreto de Deus, como é que ele pode antecipar algo que Deus não decretou? Porque se ele antecipou, significa que ele realizou algo antes daquilo que Deus havia determinado. Então, nessa própria palavra dele, já há um conflito teológico. Mas o problema maior é dizer que ele antecipou a sua ida de modo tal que ele não perdeu a salvação. O filho dele, com 17 anos, depois que saiu do velório, passado algum tempo, deixou um bilhete e logo após se suicidou. Quando leram o bilhete, estava escrito assim: assim como meu pai. Nossa, isso aí mexe comigo. Ele se antecipou a sua vida para estar na glória, eu também estou antecipando a minha para encontrar comigo. Você está me entendendo? Esse tipo de discurso a que leva. Portanto, com base na liberdade que Deus deu, e eu não vou defender aqui o pelagianismo, nem semi-pelagianismo, eu sou de uma linha da arminiana. Eu não gosto muito desses títulos, mas como isso se popularizou e você tem que ter uma identidade teológica, então eu sou um arminiano. Eu tenho uma divergência, um som um pouquinho diferente de alguns arminianos. Eu não acredito que Deus liberta o arbítrio somente na hora da pregação da palavra. Eu entendo que Deus, ali no Éden, quando ele busca Adão, e vale aqui uma nota, que o nome Adão vem do hebraico Adam, que a sua raiz vem de Admá, e Admá significa da terra, vermelho, e também significa humanidade. E também é o nome de um personagem, do primeiro personagem criado por Deus. Quando Adão pecou, Deus busca Adão. Mas ao buscar Adão, ele não estava apenas buscando Adão, ele estava buscando a humanidade. E nós temos, por exemplo, até mesmo um sermão, que é a graça de Deus, os 5 aspectos da graça de Deus, em Gênesis capítulo 3. Deus buscando o homem, buscando a humanidade, dando esta liberdade para o homem escolher se quer ou não quer receber essa salvação. Então, veja que isso é tão verossímil que o texto, nós corroboramos a nossa assertiva com o texto de Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7, quando Caim, no seu coração, intenta matar o seu irmão Abel, Deus também vai ao encontro do Caim. E ele diz: Caim, por que você está de cara fechada? Por que você está irado? Por que você está tão revoltado? E olha o que Deus diz: se fizeres o bem, não é certo que serás aceito? Ora, se o homem está totalmente morto, de modo tal que ele não pode tomar a decisão e que ele não foi resgatado a sua liberdade ali no Éden, ainda que eu não defenda um livre-arbítrio pleno só de Adão, nós temos um livre-arbítrio resgatado por Deus que eu chamo de infralapsário e não supralapsário. O livre-arbítrio supralapsariano é o livre-arbítrio de Adão antes da queda. O infralapsário é o depois da queda. O livre-arbítrio depois da queda ele está contaminado. Mas, mesmo assim, Deus dá esta capacidade para que o homem possa tomar decisões acerca do bem e acerca do mal, e isso está no capítulo 4 de Gênesis. Depois nós vamos analisar a Bíblia toda, Mateus capítulo 23, versículo 39, eu quis juntá-los, mas vocês não quiseram. Se formos para o Apocalipse capítulo 22, versículo 17, o Espírito Santo e a igreja estão fazendo convite para os pecadores, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Portanto, eu vejo que, com base nisso, você pode tomar uma decisão de tanto querer receber a salvação, como rejeitá-la, como se apostatar da fé. E a apostasia, a perda da salvação é tão real, que se examinarmos Hebreus capítulo 6, 4 a 8, capítulo 10, versículo de número 26 até o 29, Pedro, por exemplo, em 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, ele vai apresentar homens que foram resgatados por Cristo e depois se apostataram da fé. Então, uma vez salvo, sempre salvo? Claro que não. Nós fomos salvos da culpa do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado e seremos salvos da presença do pecado. Mas entre
a salvação do poder do pecado e a salvação da presença do pecado, há um lapso temporal que você tem que se enquadrar naquilo que o Senhor disse em Apocalipse. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Como posso desfrutar da certeza da salvação se corro o risco de perder a salvação? Bom, primeiro, a Bíblia é muito clara, e eu quero aqui abrir o texto da Palavra de Deus, que está aqui em Romanos, capítulo de número 8. Olha só que coisa mais linda. Deus ele não deixa ninguém confuso, nem enganado, nem à deriva. Nós não estamos no mar revolto, estamos sendo aqui conduzidos por um grande capitão. Salta do barco quem quiser. Está escrito assim, olha, 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha que interessante. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Essa é uma das marcas dos filhos de Deus, daqueles que nasceram de novo. Olha que lindo, como diz aqui o evangelista João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículos 1 a 3. Olha que palavra carinhosa. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Que lindo. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Percebe a certeza que o evangelista tem da sua filiação, da sua semente, de que ele realmente nasceu de novo, da sua adoção, porque existem 3 tipos de filhos. Filho por criação, que toda a humanidade é filho de Deus, é filha de Deus por criação. Segundo tipo de filiação, filho por eleição. E quando eu digo eleição, não estou falando da eleição da teologia reformada calvinista, mas da eleição de Israel, que são chamados de filhos de Deus. E a terceira eleição é filhos por adoção. E esses filhos somente através de Cristo. Porque todos nós que estávamos em Adão, caímos, nos separamos de Cristo e de Deus. Para que possamos novamente sermos conectados e entrarmos nos benefícios da graça e do sacrifício salvífico de Cristo, precisamos crer nele, para estar nele em comunhão com ele. E esse processo nós chamamos de filiação, de novo nascimento. E então, João tinha essa certeza, essa convicção. Amados, agora somos filhos de Deus, olha a certeza. E ainda não é manifesto que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Todo cristão precisa ter essa certeza. E essa certeza nos é dada pelo que está em Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E olha o 16, ou melhor, o 15, olha. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, estar receados, estar com medo. Será que sou? Será que não sou? Como é que está a minha condição? Você não recebeu o espírito de escravidão, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o 16, fecha esse texto. Eu estou aqui emocionado, confesso para o pastor, sabe? Sentindo aqui a presença de Deus neste momento. No 16 diz assim, glória a Deus, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, essa dádiva de sermos participantes da natureza divina, e com isso estou fazendo alusão à primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 4, e não fazendo uma alusão a uma vertente teológica totalmente desviada dos princípios doutrinários que diz que nós somos deuses. Não somos deuses, mas somos participantes da natureza divina, no sentido de que o Espírito habita em nós e nós habitamos em Deus. Há uma sinergia, há uma fusão. Ao mesmo tempo que estamos em Deus, Deus está em nós, e não somente o Pai, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque o Senhor Jesus diz,
nós viremos a ele e faremos neles morada. E a Bíblia diz ao mesmo tempo que nós, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, ou seja, através de Cristo, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Portanto, há uma conexão, está entendendo? Ninguém pode quebrar isso, a não ser você mesmo. Se depender de Deus, você será conectado e será projetado para a eternidade, para a transcendentalidade, onde não haverá tempo, não haverá hora, não haverá nada. Será só gozo e alegria no Espírito Santo. Portanto, o mesmo Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha, estou até pregando aqui, viu, pastor? Pastor Elias, é muito bom ouvi-lo pregar sobre o Evangelho. Em uma das lives que o senhor fez, creio que foi uma das lives de perguntas e respostas, o senhor estava inclusive com a sua filha, Abigail. Eu lembro Perfeito. que o senhor começou a live com uma oração, e já na oração, o senhor começou a chorar, e Aleluia. foi perceptível ali que nós não estávamos diante de um pastor que era só um invólucro, Glória a Deus. não é? Aleluia. E quero dizer para o senhor que o senhor é uma referência. O senhor é uma referência. Amém. Pastor, Glória a Deus. sono da alma. Existem algumas vertentes religiosas que defendem o sono da alma, então a gente quer entender que doutrina é essa e temos respaldo bíblico para defender tal doutrina? Olha, o sono da alma, desde a época de Lutero, já foi uma falsa doutrina combatida. Inclusive, parece-me que ele escreveu uma obra chamada Psicopaniria, que a expressão grega psicopaniria significa sono da alma. Mas, quando falamos de sono da alma, eu penso que a palavra grega que vai definir assim melhor ainda essa questão que hoje é defendida por alguns grupos chamados mortalistas ou aniquilacionistas é tenetopsia. A tenetopsia, que vem de thanatos, que é morte, mas psirê, alma. Eles acreditam na morte da alma. A bem da verdade, alguns adventistas, eles até citam a questão de que a alma está dormindo, que a pessoa fica dormindo, mas a bem da verdade, o que eles querem dizer é aniquilador. Porque o que dorme, a bem da verdade, é o corpo. Porque o homem ele é composto de corpo, alma e espírito. Isso dentro de uma visão antropológica tricotomista, né? Porque tem também os dicotomistas que acreditam que o homem é composto apenas de dois elementos, corpo e alma ou corpo e espírito. E os aniquilacionistas, que não são nem dicotomistas e nem tricotomistas, eles são monistas ou holistas. E monista vem de monos, que é um só, ou holista de holos, que também é um. Eles acreditam que o homem ele é uma alma, porque eles se apegam em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, e formou Deus o homem do pó da terra, eles pegam literalmente, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A bem na verdade, no hebraico, aqui o homem foi feito um ser vivente, mas um ser que é composto. E por que composto? Porque apesar da palavra alma não estar escrita aqui como um elemento diferente, dando a ideia que na nossa tradução como se fosse um homem fosse uma alma, nós não podemos fazer teologia a partir de uma citação bíblica apenas. E até porque a revelação ela é progressiva. No Antigo Testamento, muitas doutrinas não estão claras. Elas vão se revelar de uma forma mais explícita no Novo Testamento. Não é uma nova revelação, é uma revelação progressiva, que vai atingir o seu ápice, o seu alvo colimado no Novo Testamento. Portanto, quando chegamos no Novo Testamento, o texto claro e chave para respondermos a essa questão está em Mateus capítulo 10, versículo de número 28.
Assim disse o Senhor Jesus, aquele que nos criou. Quem pode responder essa pergunta assim com clareza, né? Com exatidão, de forma insofismável, inequívoca e irrefragável? É o autor da criação. E olha o que ele diz acerca disso. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então vamos por parte. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Espere um pouquinho, o que Jesus está dizendo? De repente, numa guerra, aí um soldado alveja o inimigo e, sei lá, um tiro de fuzil, não sei que arma que é usada na guerra, mas dá uma metralhada que, sei lá, calibre 12, não sei, a arma mais poderosa. O cara é fulminado. O que Jesus está dizendo é o seguinte: é duro a gente querer entrar numa área que a gente não conhece, né? O senhor não sabe, pastor, mas eu sou militar. Então, por favor, que arma tem? Me ajuda aí, como diz o nosso amigo lá. Geralmente é uma arma bem poderosa, né? Aquelas metralhadoras. O que Jesus está dizendo? Ainda que um soldado alveje você e metralhe, e o seu corpo caia todo perfurado, ele não consegue fazer o mesmo com a sua alma, ela vai sobreviver. Ele pode matar o seu corpo, mas não pode matar a sua alma. Portanto, essa questão de sono da alma, morte da alma, é para esse pessoal que depende do aniquilacionismo, porque eles acreditam que o homem, ele quando morre, acaba tudo, só volta a existir na ressurreição, mas depois ele é lançado no Guiena, se for ímpio, e ali também acaba para sempre. Mas o que Jesus disse é que a alma não morre. Aí eles se apegam dizendo o seguinte: mas a segunda parte do versículo diz: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Opa, espera um pouquinho. Esse verbo perecer, ele vem do grego, e é apólime. E apólime é uma palavra que tem um campo semântico muito amplo. Um campo semântico muito amplo, e por isso ela se torna uma palavra polissêmica, com uma variedade de sentidos. Quem vai, na verdade, aqui determinar o significado é o contexto. Jesus disse que a alma não pode morrer. Esse perecer, por exemplo, a palavra apólime, ela pode ser utilizada para um vaso que estragou, para uma ovelha que se perdeu, para um filho que se perdeu, para uma coisa que está estragada. Perecer, na verdade, aqui é tornar inútil, pelo menos Norman Geisler, na sua enciclopédia de apologética, ele vai tratar deste verbo, tanto no hebraico avad, como também no grego apólime, e perecer aplicado à alma, que é imortal, na verdade é tornar inútil, porque quando é lançado no inferno é corpo e alma, e haverá sofrimento para pessoas que estão vivas. A pessoa não pode estar aniquilada no inferno, senão não tem castigo, não tem. Como que você vai castigar um morto? Se ele já está morto, ele vai sentir a penalidade? Ele vai sofrer o quê? Ele está fora de si. Portanto, Deus pode fazer perecer? De que maneira? Tornar inútil, de modo tal que a pessoa é lançada no Guiena e de lá ele nunca mais irá sair. Eu trato desse tema aqui nos detalhes no meu livro Perguntas Difíceis de Responder sobre a Imortalidade da Alma, que são quase 500 páginas tratando deste assunto aqui. Pastor, há uma controvérsia acerca da identidade dos filhos de Deus em Gênesis capítulo 6. Há aqueles que dizem que os filhos de Deus são descendentes de anjos que se relacionaram com mulheres e etc. Então, aproveitando essa oportunidade de termos o senhor que é um especialista no assunto hoje aqui, eu pergunto, quem são os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6? Meu Deus, esse tema, para que o pastor tenha ideia, ele vem sendo debatido desde o segundo século. Então, nós temos aí 1.800 anos de debate. A expressão que aparece ali na Torá, no livro de Gênesis, o Bereshit, capítulo 6, versículo 2 e versículo 4, é Bnei Ha-Elohim, é a forma plural. Bnei é a forma plural de Ben. Ben é filho, Bnei, filhos. Bnei Ha-Elohim. Elohim é um dos nomes de Deus que também está no plural e é o primeiro que aparece
no livro de Gênesis, Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. Esse Bnei HaElohim, a discussão é muito grande. Há alguns que eu considero o seguinte, adeptos da visão mitológica, porque é pura mitologia, dizer que ali são anjos. Olha, só para que o pastor tenha uma ideia, eu fiquei 2 dias debatendo com um professor da USP, e ele também um servo de Deus. Nós ficamos 2 dias e o debate não terminou. E esse tema ensejou uma dissertação que eu fiz e acabou sendo incluída aqui no meu livro, Perguntas Fiz Responder, volume 3. Nós temos 97 páginas de pesquisa só sobre isso. Assim, sem nenhuma vaidade, é o livro que mais explora esse tema, é o nosso livro, com 97 páginas. Bnei HaElohim, portanto, não são anjos. Eu defendo que não são anjos. Os Bnei HaElohim são os filhos de Deus descendentes de Sete, e não descendentes de anjo, por várias razões. Primeira coisa que nós temos que analisar é que é o contexto que vai determinar o significado de uma palavra, seja hebraica, grega ou aramaica. Muitas pessoas se prendem apenas à questão etimológica de uma palavra. E, do ponto de vista exegético, da teologia exegética, tanto na hermenêutica como na exegese, você se prender apenas ao elemento linguístico, você pode incorrer em vários problemas. E aqui, por exemplo, nós temos que analisar o contexto. De acordo com o contexto, levando em consideração capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, não temos a presença de seres sobrenaturais no que diz respeito a anjos. Ali somente seres humanos. Quando Deus, por exemplo, ele vai falar a respeito desse episódio, dessa queda que aconteceu, ele faz sempre alusão assim, por exemplo, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra. Não diz que viu a maldade do homem. Depois, no versículo de número 6, e arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Versículo 7, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Por que não diz que vai defender, não vai destruir esse ser híbrido ou ser angelical, mas vai destruir o homem que criei? Quando vamos, por exemplo, para o versículo de número 11, a Bíblia diz, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência, a terra. 12, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido. Se formos compulsar todos os textos, o texto está sempre falando de ser humano e nunca de anjos. Ainda que vale uma ressalva. No livro de Jó, a palavra Bnei HaElohim está ligada a anjo. Capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, capítulo 38, versículo de número 7, e ainda também em Daniel, capítulo 3, versículo 25, não aparece a palavra hebraica Bnei HaElohim, mas aparece o termo aramaico Bar Elahim. E quando vamos examinar todos esses textos onde nós entendemos que são anjos, não tem outra interpretação a não ser angelical. Por exemplo, e quando os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus, veio também Satanás. Veja que são seres angelicais. Tanto no capítulo 1, versículo 6, como no 2:1. No capítulo 38, versículo 7, quando Jó está se levantando, questionando a Deus, Deus diz, quem é este que sem conhecimento obscurece conselho? Levanta-te como homem e vou te perguntar e tu vai me responder. Onde você estava quando as estrelas da alva juntas cantavam? E quando eu lançava os fundamentos da terra? Perceba que Deus está falando de um episódio onde o homem nem sequer existia. A estrela da alva ali, aqueles seres que cantavam, a expressão que vai aparecer ali é Bnei HaElohim, que são anjos. Da mesma sorte, em Daniel 3:25, Nabucodonosor manda lançar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Só que, de repente, Nabucodonosor contempla um quarto homem dentro da fornalha. E ali não foi um ser humano lançado, na verdade, era um ser angelical chamado Bar Elahim. Então, voltando, quem são os filhos de Deus? São os descendentes de Sete, uma linhagem piedosa, homens de Deus. Até hoje, os filhos de Deus, aqueles que servem a Deus, são piedosos, andam na presença de Deus, são chamados de filhos de Deus. Aqueles que foram adotados por Deus em Cristo Jesus são filhos de Deus. E, portanto, os filhos dos homens, na verdade,
são aqueles que não andam na presença de Deus. Não há como nós comportarmos essa ideia mitológica, até porque, se o pastor compulsar o livro de Enoque, ali no capítulo 6 do livro de Enoque, que na verdade é um livro pseudo-epígrafo, é um livro onde vai apresentar esses gigantes, que eles tinham 3.000 côvados. Olha só, os filhos deles, melhor, os Nefilim. O fruto desta suposta união entre mulher e anjos produziram os Nefilim, que vem de Nafal, que significa cair, e Nefilim, os caídos. Nefilim de 1.350 metros de altura. Pelo amor de Deus, como é que nós podemos conceber uma ideia? É pura mitologia. Excelente. Pastor, como podemos explicar a longevidade dos seres humanos que viveram antes do dilúvio? Nós temos aí na narrativa bíblica homens que viveram 900 anos, 800 anos, 700 e tantos anos. Como explicar isso? Muito bem. A sua colocação foi muito boa. Antes do dilúvio, perceba que a humanidade ainda era nova. O pecado não tinha chegado à sua totalidade, ainda que nos dias de Noé chegou ao ápice, ao ponto de Deus ter que obliterar a raça humana, com exceção de Noé e a sua família, que foram num total de 8 pessoas, e os animais que se salvaram das águas do dilúvio. Uma coisa curiosa para nós observarmos aqui no livro de Gênesis, e não que isso seja uma regra, mas que principalmente nesta época faz sentido, é que o capítulo 5, olha que interessante, né? Que o capítulo 6, onde vai falar do Bnei Elohim, ele vem logo depois do capítulo 5, que vai falar da linhagem e da genealogia de Sete. Perceba que ímpios nós não temos com essa longevidade. A Bíblia descreve homens piedosos, homens de Deus, vivendo essa quantidade de tempo. Homens de Deus, e não ímpios. Não temos aqui, por exemplo, na genealogia de Caim, homens que viveram tanto tempo quanto viveram os homens piedosos. Então, aqui já está uma primeira explicação, homens que andavam na presença de Deus. Enoque, por exemplo, não morreu. Ele foi levado vivo aos 365 anos. Mas nós temos, por exemplo, Matusalém, 969 anos. Então, eu creio que uma das razões é essa vida piedosa. Segundo, o pecado não tinha tomado graçado de uma forma tão grandiosa entre a humanidade, e por esta razão, eles também servem como testemunha do projeto de Deus para o ser humano, porque Deus não criou o homem para morrer. Isso é tão verdade que ele deixou o homem viver 969 anos, quase 1 milênio, mesmo depois do pecado. Imagine se esse homem não pecasse, se ele não fosse fruto de uma natureza decaída como a de Adão. Eu costumo dizer, quando as pessoas me questionam sobre essa questão da longevidade, é que essa quantidade de anos era pura e simplesmente energia residual. É como o ventilador que está ligado na potência máxima e a gente tira da tomada e aí ele continua girando. E à medida que o tempo vai passando, não é? Então, à medida que o pecado entrou na humanidade, essa longevidade era pura e simplesmente energia residual, né? Mas vamos lá. Pastor Elias, o que acontece com as pessoas após a morte? Tanto salvos como não salvos. Morri. E agora? Bom, nós entramos naquilo que eu chamo do pilar da escatologia, que a gente às vezes projeta a escatologia só para depois da volta de Jesus. Mas a escatologia, ela começa para quem partiu desta para outra vida. E quando nós partimos desta para outra vida, nós saímos da temporalidade e entramos na atemporalidade, onde não há mais contagem de tempo. E esse estado em que o ser humano, seja ele salvo ou perdido, entra, é chamado de estado intermediário. E o que é o estado intermediário? Nada mais é do que o lapso temporal entre a morte e a ressurreição. Então, há um lapso temporal. Por exemplo, para Caim, para Abel,
O lapso temporal dele é o maior lapso da humanidade, porque foi o primeiro homem que morreu. Então, ele está aí, no mínimo, há 6.000 anos debaixo da terra, porém, a sua alma com o Senhor, porque ele figura na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, versículo de número 4. Agora, o que ocorre com o salvo quando ele parte desta para outra vida? Veja que a Bíblia diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Porque a partir do momento que você, como servo de Deus cristão, você parte desta para outra vida, você passa para aquela igreja que nós chamamos de igreja triunfante. Você cessou o seu trabalho aqui na terra para estar com o Senhor, como Paulo disse. Eu tenho desejo de estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Eu tenho desejo de partir para estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Então, ele anelava por estar com Cristo. E quando o ex-ladrão da cruz, um deles, né, porque de acordo com a tradição, chamava-se Dimas, que o pessoal chama de bom ladrão, mas não tem bom ladrão, né? Todo ladrão é ruim, vai te causar algum dano, algum mal. Mas o pessoal chama de bom ladrão pelo fato dele ter se arrependido. Se ele se arrependeu, já não é mais ladrão. Agora já é servo de Deus, já é restaurado, é renovado, nasceu de novo, é nova criatura. Portanto, tinha Dimas e Gestas, né, que é aquele que não se arrependeu. Quando Dimas então, se arrepende, ele faz um pedido para o Senhor Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, quando vieres no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Não é amanhã, não é na minha volta, não, é hoje. Portanto, qual é o destino da alma do justo? Porque quando você morre, o seu corpo vai para a sepultura. E é justamente o que aconteceu com o ex-ladrão da cruz. Ele morreu, o seu corpo foi sepultado, porém a sua alma foi levada naquele mesmo dia ao paraíso para estar com o Senhor. Mas aí vem os sabatistas, os mortalistas, dizendo o seguinte: como é que aquele ex-ladrão podia ter estado com Jesus no mesmo dia, se Jesus só ressuscitou no terceiro dia? Como é que ele podia ter levado o ex-ladrão naquele mesmo dia ao paraíso? A pergunta que se deve fazer a esses questionadores e com essas ideias heréticas é a seguinte: quando falamos de Jesus, como é que nós entendemos Jesus? A partir da sua perspectiva, da sua natureza teantrópica. Ou seja, Jesus não é apenas homem, Jesus é homem-deus, é um Deus que encarnou, um Deus encarnado, um Deus que se fez homem. E quando ele experimentou a morte, diferente de alguns aqui, que fizeram uma entrevista num auditório de uma grande universidade calvinista aqui em São Paulo, muito conhecido, está entendendo? Uns teólogos, prateleira de cima. Eles são adeptos da communicatio idiomatum. É uma expressão que tem como finalidade dizer o seguinte: o que o homem experimentou, a divindade também experimentou. Se Jesus, homem, morreu, Deus também, Jesus, Deus, morreu. E eles não separam Jesus, homem, Jesus, Deus. Jesus todo morreu. Morreu Deus e morreu o homem. Olha só, que Jesus morreu, Deus e o homem morreu na cruz do Calvário. Gente, pelo amor de Deus, parece-me que esqueceram de ler 1 Timóteo 6,16, aquele que ele só possui a imortalidade. Possui no sentido de a imortalidade fazer parte da sua essência. Ele não herdou de ninguém, é algo essencial. A alma do homem é imortal, mas não é essencialmente imortal. Ela é uma dádiva concedida pela divindade. Por isso nós temos a imortalidade dada por Deus. Mas Deus não recebeu de ninguém. Ele tem nele só a imortalidade. Ele é incriado, eterno, de modo que não pode morrer. Então, quando Cristo morreu o Cristo homem, e não o Cristo Deus, porque antes de existir o Cristo Deus, antes de existir o Cristo homem, o Cristo Deus existe pelo século dos séculos, é eterno, incriado, atemporal, eterno, transcendente.
Então, perceba que ele não pode morrer, ele é imortal. Então, o que impediria o Cristo Deus de levar aquele homem, a alma daquele homem, para o paraíso? É Deus prometendo e é Deus cumprindo. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Há, porventura, alguma coisa impossível para Deus? Portanto, o destino do justo é o terceiro céu, ou o paraíso, ou também chamado seio de Abraão, que é um lugar de descanso, né? Lugar de intimidade, tanto faz. E agora, e para o ímpio? A história do rico e Lázaro, contada em forma de parábola em Lucas 16, responde à questão. Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e o rico foi sepultado, e estando no Hades, no inferno. E inferno, vamos particularizar, existe um inferno, que é o lugar de tormento para os homens, existe um inferno que é o Tártaro, conforme 2 de Pedro 2,4, que é a prisão de anjos rebeldes, e inferno, que é o abismo, de acordo com Apocalipse capítulo 9, e inferno, que ainda será inaugurado, que é o Guiena, o lago de fogo. Mas esse rico estava no lugar de tormento para os seres humanos. Então, o lugar do ímpio que não se converte é lá no inferno, no Hades, lugar de tormento, que é uma sala de espera. É igual nas prisões, né? O camarada, quando ele é preso, ele não vai direto lá para aquele presídio de segurança máxima. Ele passa, acho que, por um distrito policial, fica ali aguardando, igual o pessoal aí dos crimes aí, que foi lá para a Polícia Federal, e fica ali, né, no ventilador, tomando que suco e tal, aguardando. Aí depois cada um vai. Se ele tem segundo grau, vai para esse lugar. Se não, aí ele já manda ele lá para onde tem que ser enviado, e cada um tem uma prisão diferente. Portanto, destino do justo, terceiro céu, paraíso. Destino do ímpio, Hades, lugar de tormento. Jesus e o arcanjo Miguel. Já ouvi teólogos defendendo que são a mesma pessoa. E aí, pastor? Olha, infelizmente, Lutero defendia isso, Calvino defendia isso, Matthew, acho que se eu não me engano, Matthew Henry também. E existe, meu Deus, como é que pode? Um compêndio de teologia apologética de confissão reformada calvinista que também defende isso. Essa é uma teologia, por isso que eu digo, a teologia, ela tem uma revelação, ela é progressiva. Então, muita coisa, por exemplo, que os pais da igreja, muita coisa, não todas as coisas, porque nós temos muitas doutrinas que são basilares, né? E que foram sistematizadas pelos pais da igreja. Porém, existem outras nem tanto assim. E que, naquela época, era o que eles tinham para defender a sua fé. E que hoje, a revelação, como ela é progressiva, nós temos aí uma visão totalmente diferente. Então, esses homens que defenderam isso, e alguns procuram se apoiar nos reformadores, e dizer que Jesus é o arcanjo Miguel, com base em alguns textos. Olha, é uma discussão longa. Eu tenho pelo menos 2 vídeos no nosso canal, PR Elias Soares Oficial, onde eu trato exegeticamente desta questão sobre Michael. Arcanjo Miguel, em hebraico, é Michael Ahad Hassarim. O Michael, que é o nome dele. Michael, que a transliteração é Micael. E só para título de informação, o nome Miguel, ele não aparece na Bíblia. Em que Bíblia? Na Bíblia hebraica. E nem na Bíblia traduzida pelos judeus. Miguel, eu não sei por que causa os tradutores escolheram, talvez para destacá-lo dos demais personagens, que também, se usássemos esse critério de transliteração desse antropônimo hebraico, que, diga-se de passagem, agora ele faz parte dos que a gente chama de teônimos, né, que são nomes de seres sobrenaturais. Teônimos significa nomes divinos, ainda que Miguel não é divino, mas como o teônimo assambarca não somente nomes de Deus e deuses, mas também de toda a pleia de existência de seres angelicais. Então, para destacá-lo, talvez colocaram Miguel, mas a transliteração é Micael, e aparece cerca de 11 ou 13 vezes no texto do Antigo Testamento. E Miguel, a bem da verdade, que é o Michael, é um anjo de uma posição elevada. Em grego também, ele é chamado de Michael.
Michael. Portanto, Archangelos Michael. É um arcângelos, melhor, o arcângelos, ou seja, o chefe dos anjos, o príncipe dos anjos e nada mais. Então, ele é o chefe. Não podemos confundir o Criador, que é Jesus, com a criatura. Jesus é criador. Miguel é uma criatura. Os adventistas, durante muito tempo, defenderam que Miguel era Jesus, baseando-se num argumento. O único, existe apenas um arcanjo, e esse arcanjo chama-se Miguel. Só existe um, mas com o tempo eles perceberam que existem mais, inclusive até a sua própria profetisa do movimento, chamada senhora Ellen Goldwhite, ela mostra que existem arcanjos. E no Inário Adventista tem um coro dos arcanjos. Eles cantam o coro dos arcanjos. Se der um Google, ou no YouTube, coloca lá o coro dos arcanjos, Inário Adventista. Aí vão aparecer eles lá cantando o coro dos arcanjos. Ora, mas não era só um arcanjo? E por que no Inário tem arcanjos? E, inclusive, Daniel 10, 13, diz assim, ó, Michael, Ahad, Hassarim, Harishonim. Miguel, um dos primeiros príncipes, porque a palavra príncipe em hebraico é sar, que corresponde à forma grega de archangelos ou archon. Archon e sar é príncipe, é chefe, é a mesma coisa. Portanto, não temos como defender que Miguel é Jesus. Jesus é uma pessoa, Miguel é outra pessoa. Não dá para a gente trabalhar aqui, porque são muitos debates. Só no livro aqui eu tenho páginas dedicadas a esse argumento. Pastor, em algumas versões da Bíblia, pelo menos em língua portuguesa, na narrativa em que Saul consulta uma feiticeira, dá a entender que houve um diálogo entre Saul e Samuel. Procede essa informação? Olha, eu tenho aqui vários pontos pelos quais eu não acredito que Samuel foi levantado pela pitonisa de Endor para falar com Saul. Primeiro, que Saul foi punido justamente pelo fato de ter consultado a feiticeira. A Bíblia diz que ele foi punido. Segundo ponto, como é que Deus pode convergir, ser leniente, ser condescendente com uma prática que ele abomina, que é a prática esotérica conhecida como necromancia, que vem de necros, morto, mas mancia, manteia, do grego, que significa adivinhação através da consulta aos mortos. Lá em Isaías, capítulo de número 8, versículo 20, diz, a lei é o mandamento, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. Não devemos consultar os mortos em favor dos vivos. Deixa eu ver, aqui, olha. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chileiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Portanto, consulta aos mortos é uma abominação. Agora, o que é que pode estar acontecendo ali? Perceba que a Bíblia, apesar de ser a palavra de Deus, ela tem muitas narrativas, e estas narrativas, o registro delas são inspirados pelo Espírito Santo. Porém, não a narrativa em si é inspirada pelo Espírito Santo. Por exemplo, deixa isso bem claro. Tem coisas aqui que é o diabo que está falando. Por exemplo, na tentação de Jesus, o diabo falou várias coisas. Ele não falou inspirado pelo Espírito Santo. Mas o registro do que ele falou foi inspirado pelo Espírito Santo. Porque Paulo, em Romanos capítulo 15, versículo 4, diz tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, ou seja, para nós tirarmos alguma lição daquilo. Então, tem as mentiras de Rabi, tem as mentiras, por exemplo, daqueles profetas de Baal, os enganos. Então, tudo isso, nada disso é inspirado pelo Espírito Santo. Mas o registro disso foi inspirado pelo Espírito Santo, de modo tal que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Então, da mesma sorte, aquilo ali é um registro
daquilo que eles entenderam, daquilo que eles estavam narrando. Deus não está por trás daquela feitiçaria, daquela macumba, daquelas adivinhações, das consultas aos mortos. Mas ele quis que ficasse registrado aquilo ali por algum motivo. Sempre é pedagógico. Sempre tem um caráter pedagógico para nós, que é o engano. Portanto, aquilo ali a gente chama de um engano do diabo. Satanás, a Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz. E quando uma pessoa ela está nas mãos de Satanás, ele faz aquilo que ele quiser. Então, existem vários enganos, várias mentiras envolvidas naquele episódio que apontam para o fato de que Deus não está por trás daquilo e, portanto, Samuel não foi trazido do mundo dos mortos, até porque ele vem de baixo. Se ele tivesse que vir, teria que vir de cima, está lá no paraíso. Já começa tudo errado. Excelente. Por falar em versões bíblicas, pastor, nós temos hoje uma variedade de versões em língua portuguesa. Está quase que virando já uma questão mercantilista, se é que já não virou, não é? E cada uma abocando para si ser fiel ao original. Eu pergunto ao senhor, dentre as traduções disponíveis que temos em português, olha que nem eu aqui, nem o senhor aí está vinculado a nenhuma editora, né? E a ideia aqui não é a propaganda, é realmente trazer esclarecimento. Mas vamos lá, em sua opinião, qual é a versão mais idônea que temos hoje disponível em língua portuguesa? Bom, eu não sou uma autoridade para falar acerca disso. Vou falar com base no pouco conhecimento que tenho. Em primeiro lugar, não existe uma tradução perfeita. Isso é um mito. Não existe. E se os tradutores não tiverem cuidado, eles vão levar para a Bíblia o resultado da sua cosmovisão, do seu contexto e da sua visão teológica. E isso existe muito. Haja vista, por exemplo, a TNM, Tradução do Novo Mundo das Escrituras da Testemunha de Jeová, porque ela se presta a fazer uma tradução que corresponda com os seus princípios doutrinários. Tem um doutor aqui, chamado Dr. Paulo Romeiro, eu não sei se a frase é dele, mas eu achei bastante oportuno citá-la neste momento. Ele diz o seguinte: quando a minha doutrina não concorda com a Bíblia, eu tenho apenas duas opções. Mudo a minha doutrina para ela concordar com a Bíblia ou mudo a Bíblia para concordar com a minha doutrina. Veja que a TNM preferiu a segunda opção, mudar a Bíblia para concordar com a sua doutrina. Mas não somente eles. Existe, por exemplo, lá nos Estados Unidos, essa Bíblia ainda não chegou aqui no Brasil, mas ela é muito popular nos Estados Unidos, a Clearer Bible, que é a Bíblia dos Adventistas, que é a Bíblia palavra clara, onde é um verdadeiro amálgama. Como que eu posso dizer? É uma Bíblia híbrida, porque une os escritos vou usar outro termo, os escritos da profetisa do movimento, a senhora Ellen Goldwhite, e eles conseguiram colocar os escritos dela e misturar com a Bíblia, de modo tal que em algumas denominações, algumas igrejas deles, eles fazem, abram em Ellen White. Como se diz, abra em Gênesis, lá diz, abram em Ellen White. Como se Ellen White fosse uma fonte de inspiração, fosse inspirada pelo Espírito Santo. E eu até tive a oportunidade de debater com um dos expoentes do Adventismo, da TV, né, e muito popular, e ele chegou a dizer o seguinte, num programa de debate, eu vou até citar o nome porque está aí, popularizou-se, é o senhor professor Leandro Quadros, né? E ele chegou a dizer o seguinte, que a inspiração de Ellen White é igual à da Bíblia. Igual. Ela só não é canônica porque ela não está na Bíblia. Mas quem inspirou os autores bíblicos inspirou também Ellen White, de modo tal que os escritos dela são inspirados pelo Espírito Santo. Meu Deus. Então, essa Clearer Bible é uma mistura de escritos de Ellen White, tá, com a Bíblia. Então, isso aí não é nem tradução, isso aí é uma blasfêmia, na verdade, né? Mas existem boas traduções, não traduções perfeitas, mas boas traduções.
A tradução ela depende muito da fonte que ela usa. Originais, hoje, não temos nada. Nós temos a cópia da cópia da cópia, que os originais se perderam, mas nós temos várias cópias. Só para o Novo Testamento, para que se tenha uma ideia, nós temos mais de 5.800 manuscritos. E temos os manuscritos que a crítica elegeu como os mais aceitos, que é o Codex Vaticano, o Codex Sinaíticos e o Codex Alexandrino. Mas, por outro lado, nós temos também o texto majoritário e o texto receptus, que faz parte do texto majoritário. O texto majoritário ele não está preso aos 3 manuscritos citados, vaticanos, sinaíticos e alexandrinos. Ele está preso à maioria dos textos, só textos gregos nós temos 5.800, fora em outros idiomas. Portanto, a Bíblia é confiável, podemos crer, porque para que a Bíblia fosse deturpada, como dizem alguns, se ela foi manipulada pela igreja, eles precisariam ser, no mínimo, oniscientes, onipresentes e serem, sei lá, ter uma longevidade de vida e ser onipresentes para estar em todos os lugares onde foram achados os manuscritos. Que foram achados na Grécia, foram achados em Roma, foram encontrados em vários lugares, nas cavernas de Qumran, em tantos outros lugares, de modo tal que, quando você compara os manuscritos, você vai ver a singularidade, a homogeneidade, né, dos textos. São textos claros, são textos melhor confiáveis. Então, as Bíblias que foram feitas com base no texto majoritário, nós temos, por exemplo, a ACE, que é a Almeida Corrigida fiel ao texto original. Original, aspas, né? Não original, mas desses que foram encontrados a partir do 2º século da era cristã. Então, a Sociedade Bíblica Trinitariana, por exemplo, defende que eles têm os melhores textos. Mas, por outro lado, nós temos a Sociedade Bíblica do Brasil. Então, veja que é duelo de titãs. São 2 gigantes na área da tradução bíblica que disputam o melhor texto. A Sociedade Bíblica do Brasil, por exemplo, ela trabalha, por exemplo, a Almeida atualizada, João Ferreira de Almeida atualizada, né? A RA, Almeida Revista Atualizada, com base no texto crítico, que são justamente fundamentados nesses 3 manuscritos mais aceitos. Só que quando você vai pesquisar e comparar com o texto majoritário, e mesmo com João Ferreira de Almeida, que não foi escrito com base no texto crítico, você vai perceber que existem muitos textos que não estão ali no texto crítico ou na atualizada. E quando ele aparece entre colchetes dizendo o seguinte: este texto não consta nos manuscritos mais aceitos. E aí começa a grande divergência. Eu, particularmente, prefiro o texto majoritário, o texto de João Ferreira de Almeida, e até porque na comunidade judaica, principalmente aqui na Universidade de São Paulo, os rabinos, quando examinaram os textos, elegeram o texto ARC, Almeida, Revista e Corrigida, de João Ferreira de Almeida, como o texto que mais se aproxima do texto hebraico, o texto mais original. Então, eu fico... Agora, não que ele seja perfeito, existem partes do texto que é questão de estudo, mas existem uma gama de textos, a grande maioria, que supera esse texto crítico. Portanto, isso daí é duelo para titãs. Eu tenho amigos meus que uma vez fizeram uma pergunta dessa para ele, estava na minha livraria, era meio-dia, ele terminou às 6 da tarde, parou às 6 da tarde, porque tinha que fechar a livraria. Mas ele não parou, porque ele é arqueólogo, ele é especialista. Meu Deus, às vezes eu pergunto, o que você não sabe? Pastor, há quem defenda o universalismo. E para quem defende o universalismo, ele acha que todos serão salvos. E dizem, inclusive, que o inferno seria a ideia ou a doutrina do inferno seria um contrassenso, tendo em vista que como que Deus, que é amor, poderia condenar eternamente alguém à perdição eterna, por exemplo. A doutrina do inferno, segundo ele, seria então um contrassenso. O senhor concorda com isso, sim ou não? Bom, aí nós temos duas doutrinas, né? Abre e fecha, abre
Vamos abrir e fechar aspas, né? A primeira é o universalismo, a segunda é o aniquilacionismo. Automaticamente, o universalista, ele nem sequer pode ser aniquilacionista, porque ele crê que no final todos serão salvos. Então, se todos serão salvos, não pode haver ninguém aniquilado. Então, o inferno realmente, não a aniquilação, mas o inferno de fogo para torturar e punir alguém para sempre, é incongruente do ponto de vista da perspectiva universalista. O universalismo, ele destrói a justiça de Deus. Ele destrói totalmente a justiça de Deus, porque... E ele bate de frente com as Escrituras Sagradas, onde o Senhor Jesus Cristo diz de forma clara, porque eu digo que destrói a justiça de Deus, porque Deus é justo. Se uma pessoa viveu uma vida, sabe, somente fazendo a sua própria vontade, não quis saber de Deus, ele viveu em rebeldia contra Deus, em rebelião, blasfemando, e depois, no final, Deus vai salvar essa pessoa que nunca quis a salvação e só quis blasfemar contra ele, aí nós vamos colocar um Deus injusto. Deus é soberano, faz o que ele quiser? Faz, mas ele não faz tudo que seja absurdo. Por exemplo, Deus não pode deixar de ser Deus, né? Deus não pode criar um Deus maior do que ele mesmo. Deus não pode elaborar uma pergunta que ele não possa responder. Então, essas são coisas absurdas, como o universalismo também é um absurdo do ponto de vista teológico. É um absurdo, porque aqui em Mateus 25, 46, diz o seguinte, vamos ler a partir 46. E irão estes para o tormento eterno. Quem? Estes injustos. Mas os justos para a vida eterna. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Diante de vós eu ponho o caminho da vida e o caminho da morte. Tem sempre a escolha para a salvação, para a perdição, para a vida e para a morte, para tormento eterno e para gozo eterno. Então, Deus teria que salvar até o diabo. Olha só, o universalismo tinha que propor a salvação de Satanás e dos seus anjos caídos, mas eles estão guardados, aqueles anjos caídos estão guardados para o dia do juízo, e depois eles serão lançados. Se nós abraçarmos o universalismo, a Bíblia se torna um conto de fada, uma história de carochinha, uma história para boi dormir. Essa questão de lago de fogo, de inferno, tudo deixa de existir, e Jesus contou uma grande história para todos nós, principalmente lá em Marcos, capítulo 9, versículos 43 e diante. Agora, aqui os homens não serão aniquilados, aqui está escrito, olha, eu acabei de ler, 25, 46, irão estes para tormento eterno. A palavra grega aqui é kolassin aionion, kolassin, de castigo, aionion, eterno. E aqui, dizoen aionion, e os justos para o dizoen aionion, ou seja, para a vida eterna. Ora, veja que o adjetivo que qualifica a vida é o mesmo que qualifica o castigo, de modo tal que o adjetivo é eterno, aionion, e o adjetivo para o tormento é eterno, aionion. De modo que, se o castigo não é eterno, a vida também não é eterna, porque o mesmo adjetivo que qualifica a vida também qualifica o castigo. Estão dentro de um mesmo contexto, dito pelo Senhor Jesus, numa visão teleológica apontando para o futuro do lago de fogo. Então, não tem essa de aniquilacionismo. É eterno no seu sentido real, etimológico, semântico da palavra. Eterno mesmo. Não eterno no sentido de Deus, que é incriado, mas eterno no sentido de que não haverá cronologia, não haverá tempo. Alguns que eu chamo de sentimentalista, de uma teologia sentimentalista, mas como que uma mãe poderá estar no céu, feliz, sabendo e vendo o seu filho lá no fogo do inferno? Meu Deus, ou é mulher biônica, ou então ela é onisciente, porque ser capaz de, lá do céu, contemplar um filho lá no lago de fogo, onde haverá bilhões, ela saber qual desses que estão ali sendo atormentados é o filho dela, pelo amor de Deus. E agora, a mãe está no céu, num padrão não de velha natureza, para duvidar da justiça de Deus, filha de Deus, veja bem, num padrão de perfeição, ainda vai duvidar e ter tristeza. Lá não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá pranto,
porque ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, enxugará de nossos olhos toda lágrima. Portanto, essa teologia sentimentalista, ela não encontra eco na teologia cristã, bíblica e apresentada pelo Senhor Jesus. Muito bom. Pastor Elias, vamos abordar outro assunto aqui. Sim. Batismo com o Espírito Santo. Existem diferentes vertentes. Há aqueles que alegam que nós somos batizados no Espírito Santo ou com o Espírito Santo no momento da regeneração. No dia que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, no dia que eu fui regenerado, naquele momento eu fui batizado com o Espírito Santo. Há outra vertente que diz que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência pós-conversão. Essa vertente também é dividida em algumas vertentes. Há aqueles que dizem que essa experiência pós-conversão pode ou não ser acompanhado pelo falar em outras línguas. Então, as línguas aí seria apenas um dom que pode ser concedido ou não. E há aqueles que dizem que o batismo com o Espírito Santo é a experiência pós-conversão e com a evidência de se falar em outras línguas. E muitas vezes a gente se discute tanto a questão de evidência que acaba a gente negligenciando a essência, o que é realmente o batismo com o Espírito Santo. Então eu pergunto ao Senhor, o que é o batismo com o Espírito Santo? Qual a sua importância e por que devemos buscá-lo? Muito bem. O batismo com o Espírito Santo, em primeiro lugar, para entendermos o que é de fundamental importância de que nós viemos apresentar aquilo que ele não é. Bom, o batismo com o Espírito Santo não é o fruto do Espírito. São qualidades do Espírito Santo trabalhando o nosso caráter, né? São aquele fruto, não é o fruto do Espírito Santo, eu digo o fruto, porque é como ele é apresentado em Gálatas 5:22. Um fruto como se fosse uma laranja. Tem vários gomos, mas é apenas uma laranja. Então, um fruto com 9 qualidades. Há quem diga que o fruto do Espírito é o amor. Então, não é o fruto do Espírito. Segundo, batismo com o Espírito Santo não são os dons espirituais que são dados pelo Espírito Santo, e ali em 1 Coríntios, capítulo 12, 9 são apresentados, ainda que tem muito mais. Batismo com o Espírito Santo não é um selo do Espírito Santo, porque o selo do Espírito Santo é uma marca ou sinal que traz-nos a ideia de propriedade e garantia. Batismo com o Espírito Santo também não é o batismo no corpo de Cristo como isso que foi apresentado. Principalmente os cessacionistas ou os teólogos de confissão reformada calvinista, não na sua totalidade, mas quase que a maioria esmagadora, acreditam que todos são batizados com o Espírito Santo no momento da conversão. Nós não chamamos isso de batismo com o Espírito Santo, mas de batismo no corpo de Cristo. Porque o batismo com o Espírito Santo não é uma atividade do Espírito Santo. Na economia da divindade, há atividades diferentes para cada uma das pessoas. Então, o que ocorre? O batismo com o Espírito Santo não é atribuição do Espírito Santo. É uma atribuição de Jesus. E o batismo no corpo de Cristo é pelo Espírito Santo. Nós cremos no nome de Jesus, mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que produz essa conversão por meio da palavra de Deus. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é uma capacitação sobrenatural que é realizada pelo Senhor Jesus para cumprir uma promessa do Pai, como disse o apóstolo Pedro no capítulo 2, versículos 14 em diante. E essa promessa está descrita mais explicitamente em Joel, capítulo 2, versículos 28 até o 30. O próprio Senhor Jesus, em Lucas, capítulo 24, versículo 49, também promete: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Depois, no capítulo 1, versículos 3 em diante, é repetida essa mesma promessa de Jesus. Só que antes de Jesus, o seu precursor, Eliyahu Hanavi, ou melhor, o Yohanan, que é o João, o profeta João o Batista, melhor, João o Batista, ele disse: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim
talvez eu não cite o texto completo, ele é mais poderoso do que eu. E eu, abaixando-me, não consigo desatar a sandália dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Outra tradução diz, com o Espírito Santo e fogo. E tem um texto grego que diz, com o Espírito Santo. Mas vamos ficar com o Espírito Santo e com fogo. Nós temos aí uma preposição aditiva. Aquele que batiza com o Espírito Santo, juntamente com o Espírito Santo, também manda fogo. Porque esse fogo está conectado com o próprio Espírito. E esse fogo é o purificador. Eu quero apenas abrir aqui um parênteses. Eu tive a oportunidade de entrevistar o reverendo Hernandes Dias Lopes, que é um calvinista. E ali na rádio Adore FM, em São Paulo, que na época era uma das rádios de maior destaque do Estado, eu perguntei, reverendo, quantos livros o senhor escreveu? Ele falou 135, naquela época. Eu falei, qual foi o seu primeiro livro? Ele falou assim, Fogo Pentecostal. Eu quase caí da cadeira, Fogo Pentecostal? Eu falei, pera um pouquinho, o que é isso? Ele falou, eu falei, mas aproveitando então o ensejo que o senhor escreveu um livro sobre Fogo Pentecostal, eu lhe pergunto, como é que o senhor interpreta Mateus 3,11? Olha, para minha surpresa, e para a surpresa de alguns pentecostais que estão enamorados aí com o calvinismo, com o cessacionismo, sabe? Namorando aí essa teologia flutuante. Bom, eu não vou enxovalhar, vai essa teologia. Ele diz o seguinte, olha, para mim o batismo com o Espírito Santo com fogo ali é o batismo com o Espírito Santo e aquele fogo. Eu falei, que fogo que é esse aí? É fogo do juízo ou é fogo do Espírito mesmo? Ele falou, o fogo ali é fogo do Espírito Santo. E ele começou, como eu já havia feito no meu livro, volume 3, elencar o fogo como representação da glória de Deus e da presença de Deus, do Antigo até o Novo Testamento. Eu falei, meu Deus, quando ele terminou, eu falei, entendeu? O senhor é mais pentecostal do que a maioria dos pentecostais que eu conheço. Ele quase caiu da cadeira. Então, perceba que o batismo com o Espírito Santo ele é uma capacitação sobrenatural e a finalidade, o fim, princípio, é o testemunho, conforme está em Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunho. O segundo propósito, consolo, que está ali em Evangelho segundo João, capítulo 14, a partir do versículo 12 em diante, a promessa do Espírito Santo. Agora, qual é a evidência? Como é que eu sei que eu fui batizado com o Espírito Santo? Eis a grande questão. Olha, eu já procurei na Bíblia e não encontrei uma outra evidência a não ser o falar em línguas. A evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Você pode estar cheio do Espírito, pode estar ali, olha, com a virtude, mas se você não falou em línguas, você não foi batizado com o Espírito Santo, porque a demonstração inequívoca do batismo com o Espírito Santo está nas páginas de Atos. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Ah, mas ali é glossolalia, é xenolalia, porque não sei o quê. É línguas estrangeiras. Meu amigo, ali aconteceu um fato simultâneo. Eles foram batizados com o Espírito Santo e receberam dons espirituais, porque se eles falaram em línguas dos homens, eles não foram batizados com o Espírito Santo. Eles receberam um dom espiritual chamado variedade de línguas, que não é batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa, variedade de línguas é outra. Uma pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo sem, no entanto, ter o dom de variedade de línguas, que é um dom que Paulo diz, buscai com zelo os melhores dons. Variedade de línguas unido com a interpretação se torna profecia. Portanto, ali aconteceu algo simultâneo. Tanto é verdade que quando Pedro vai para a casa de Cornélio, fazendo a exposição da palavra, diga, casa não é casa apenas da sua família, de todos que habitavam ali, porque ele era um centurião romano, e todos que estavam sob o seu cuidado faziam parte da sua casa. E quando Pedro expõe a palavra, cai sobre eles, que é uma outra expressão, sobre o Espírito Santo, e o que aconteceu logo na sequência? Começaram a falar em língua. E Pedro ficou espantado, achando que aquilo ali era algo específico, exclusivo somente para os judeus, mas era para toda a humanidade. E ele depois teve que se justificar
perante os apóstolos, e quando ele vai se justificar, ele falou: como é que eu posso impedir de ser batizado aqueles que, como nós, também receberam o dom do Espírito Santo? Ali, depois em Atos capítulo 19, olha, Paulo, para finalizar, o apóstolo Paulo, agora dando um toque para o sensacionista, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, 29, 39, diz: não proibais falar em línguas. Gordon Fee, no seu comentário de 1 Coríntios capítulo 13, chega a dizer que a língua dos anjos é o batismo com o Espírito Santo. John Piper, um calvinista venerado no meio acadêmico, também incentiva a sua igreja a ser batizada com o Espírito Santo. Martin Lloyd Jones, no seu livro sobre dons espirituais, defende a continuidade do batismo do Espírito Santo e dos dons espirituais. E nós, pentecostais, vamos fazer o quê? Gente, nós somos a vanguarda, nós somos os protagonistas desse negócio aí. Está entendendo? Nós somos os propagadores do batismo com o Espírito Santo. Vamos continuar defendendo essa bandeira, porque é uma doutrina bíblica. Infelizmente, muitas igrejas estão sendo, fragilizadas e tendo uma tendência sensacionista, querendo um culto empacotadinho, muito bonitinho, muito formal, e não estão dando lugar. Varão, dê lugar para o Espírito Santo. Poxa, pastor, é um privilégio ouvi-lo. E eu passaria aqui o dia inteiro e, com certeza, nós vamos ainda procurá-lo para fazermos entrevistas de vários outros temas, porque eu sei que dessa laranja aí isso é muito caldo. É uma tradição em nosso programa, independente do tema abordado, todos que por aqui passam, nós concluímos a entrevista com uma pergunta e gostaria de fazê-la ao senhor nesse momento. Pastor Eli, o que é o Evangelho? Meu Deus. Bom, do ponto de vista etimológico, Evangelion significa boas novas, uma notícia alvissareira. Do ponto de vista daquilo que está nas Escrituras, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, 16, ele diz alto e bom som, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Teologicamente, eu posso dizer que o Evangelho é a ação da graça de Deus em direção ao homem caído, no objetivo de restaurá-lo, de trazê-lo de volta à sua intimidade, ao seu cuidado, fazer com que aquele que perdeu a sua identidade, aquele que teve a sua imagem destruída, ela seja restaurada para que viva com ele na eternidade. Isso é evangelho, e é através do Senhor Jesus Cristo esse evangelho é pregado. Se nós formos analisar evangelho do ponto de vista apologético doutrinário, são todas as doutrinas basilares e fundamentais que constituem a nossa confissão de fé e que nós não podemos abrir mão. Paulo bateu forte contra isso na igreja da Galácia, falando sobre o outro evangelho, que não era o evangelho da graça de Deus, mas um evangelho misturado, um evangelho que procurava unir judaísmo, guarda do sábado, circuncisão. Isso não é evangelho. O evangelho da graça de Deus é o evangelho fundamentado nas doutrinas basilares que nós defendemos nas Escrituras Sagradas. Excelente. Pastor, o senhor já escreveu alguns livros, muitos livros, alguns inclusive estão esgotados. Eu gostaria de dar oportunidade ao nosso público de conhecer o seu material. O senhor vai ter oportunidade aí de falar sobre eles, falar sobre a sua livraria, os dicionários que o senhor escreveu e etc. As mídias também? Posso falar? As mídias, fique à vontade, pastor. O espaço é seu. Amém. Bom, então, nós temos no Instagram, o Instagram, PR Elias Soares Oficial, e o nosso canal no YouTube, que é PR Elias Soares Oficial. E, além disso, nós temos a nossa livraria virtual, livrariadopastorelias.com.br. Fora isso, temos o nosso telefone, né? Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, 0 operadora 11 9 4626 3000, 0 operadora 11 9 4626 3000 e ainda 0 operadora 11 9 4901 6633 e o telefone da nossa livraria 0 operadora 11 9, 0 operadora 11
3101 3000. 3101 3000. Bom, falando agora dos nossos livros, não é essa capa, mas é o que eu encontrei aqui. Até eu disse, Casa de Ferreira e Espeto de Pau. O livro ele está com uma capa totalmente diferente, mas é o livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 1, Com Quem Se Casou Caim, onde esteve Jesus dos 12 aos 30, que era o espinho na carne de Paulo, quantas cruzes havia na época de Jesus e em qual dessas cruzes ele foi crucificado. E ainda temos o volume 2, com quase 500 páginas, Perguntas Difíceis de Responder, volume 2. Aqui nós tratamos de várias questões. Jefté sacrificou sua filha, quem foi Maria Madalena, de onde veio Deus, quem criou o mal, tem quase 400 páginas. O volume 3, por exemplo, quem são os filhos de Deus em Gênesis 6:2, 97 páginas são tratadas aqui. O que a mulher de Jó disse a ele? Amaldiçoa Deus e morre ou abençoa Deus e morre? Nas nossas traduções está escrito amaldiçoa Deus e morre. Mas no texto hebraico, Códice de Leningrado, está escrito assim, olha, Vatomer lo ishto derrama hazik betum atecha barech Elohim vamut. É tudo isso que eu disse para vocês, que vocês entenderam, e o resto eu explico aqui, ó. Explico mesmo, de verdade. Traduzido, no texto hebraico está abençoa, louva Deus e morre. Aí você vai entender o porquê que no texto hebraico está abençoa e no nosso amaldiçoa. Trata-se de um fenômeno na língua hebraica chamado tikkun soferim, correção dos escribas. Mais bastante, é importante que você leia. Esse daqui está esgotado. Volume 4. Perguntas difíceis de responder sobre a imortalidade da alma. Vamos falar sobre toda aquela questão do pós-morte, o estado intermediário, o destino do justo, do ímpio, a origem da alma e tudo mais. Esse daqui, ó, o volume 1, eu só tenho, de 2.000, tenho 60. Não é nada. Só hoje, 2 irmãos. Um comprou 30, outro comprou 30. Então, não dá para nada. Se tiver que, se alguns dos irmãos quiserem, liguem logo que a gente manda pelo correio. Esse daqui, ó, Dicionário Etimológico de Nomes Bíblicos, ele antigamente foi produzido aí por uma editora aí de Londrina, que é a Descoberta, do pastor Eduardo Pellissier. E ficou 5 anos com ele sendo vendido dicionário de nomes, só que na época não tinha isso aqui, ó. Texto hebraico, olha só que interessante. Todos os nomes de pessoas, rios, vales, montes, deuses, mitos, cargos eclesiásticos, pedras, animais, altares, só que esse livro ele está esgotado e não tem mais para vender. Ele está, na verdade, dentro deste aqui, ó. Este aqui é um livro com 1.168 páginas. Dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. Aqui nós trazemos curiosidades, expressões curiosas de Jesus, por exemplo. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Por exemplo, não passará esta geração. O que Jesus quis dizer com isso? São várias. O apóstolo Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que significa o corpo dessa morte? Ele fazia alusão à prática da necroforia, que era uma prática dos etruscos, que eles tinham uma forma peculiar de punir os crimes dolosos, né? Quando a pessoa tinha intenção de matar. Eles pegavam o cadáver e uniam o corpo do assassino, e o assassino tinha que conviver com esse corpo em estado de decomposição até que ele mesmo morresse por contaminação. Gente, olha, é uma obra bem interessante. Se você quiser, ó, para os que estão assistindo aí, ele custa 360. Você só vai pagar R$ 180,20 de frete, tá bom? E esses outros também a gente faz uma mega promoção, ó. Esse aqui, R$30 com frete, 70 com frete. Esse daqui, esse está esgotado, não tenho para vender. Esse daqui eu tenho a R$70 já com frete. Vê quais você quer, tá bom? E pega aquele telefone lá, 0 operadora 11 946263000, 0 operadora 11 949016633. Você viu que eu sou um bom comerciante, né? Meu pastor, não tenho palavras para agradecê-lo por esse presente, por esse momento, esse tempo que passamos aqui. Tenho certeza que todos aqueles que estão nos assistindo estão saindo, está concluindo a entrevista, mas todos nós estamos mais edificados com tudo aquilo que o senhor falou. Antes de eu ministrar a bênção apostólica para encerrar o programa, a sua pronúncia do hebraico é tão legal, pastor. Eu não sei se o senhor tem condições de ministrar para nós a bênção araônica em hebraico. É possível? Não é? Eu não estou com o texto hebraico aqui. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda
A graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. E o Senhor faz o seu rosto e te dê a paz. Eu esqueci o restante. Mas eu não estou com o texto hebraico aqui. Ah, tá bom, tá bom. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. E até o próximo programa, se assim Deus permitir. Deus abençoe.